Olá, sexta-feira, 7 de novembro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. O prefeito Evandro Leitão inaugura SEI no Altra Nunes e uma quadra poliesportiva no Conjunto Ceará. Este é o 5º SEI inaugurado na gestão, contando com berçário e climatização em todas as salas. A Prefeitura de Fortaleza vai disponibilizar gratuidade dos ônibus nos dias de prova do Enem 2025, próximo dia 9 e 16 de novembro, para os estudantes das redes pública e privadas de ensino localizadas em Fortaleza. Outra medida será o reforço por parte da Etufor na frota de ônibus. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O giro de hoje abre falando de educação. No bairro Altra Nunes, o prefeito Evandro Leitão inaugurou o Centro de Educação Infantil Luzier Torquato da Costa. O novo equipamento de educação infantil é o 5º entregue na gestão e vai beneficiar 180 crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Mais uma demanda atendida, comunidade em festa. A Prefeitura de Fortaleza entregou na manhã desta quinta-feira mais um centro de educação infantil, dessa vez no bairro Altra Nunes. O Centro de Educação Infantil Luzier Torquato da Costa traz no nome uma homenagem a uma liderança comunitária do bairro, conhecida como Tia Ninou. Com salas climatizadas, refeitório, espaços para brincar, o Centro de Educação Infantil é o primeiro da região a oferecer o serviço de berçário, um diferencial dos novos SEIs. Val acompanha a animação da filha Amelie, de 1 aninho, que já está toda à vontade no novo ambiente. Um bom sinal para a mãe, que já faz planos de voltar a trabalhar. O dia a dia todo comigo, então está sendo ótimo. Eu também quero trabalhar e eu quero que ela se espalhe também, conheça outras crianças, se interage com as crianças, né? Então eu estou amando essa oportunidade que ela está tendo, né? A psicóloga Gisele veio acompanhar a adaptação do Benício, de 11 meses. Ela está impressionada com a estrutura que encontrou aqui. Estou encantada com essa estrutura, com o preparo das professoras. Eu pesquisei muitas creches para colocar ele e realmente essa estrutura aqui deu de 10 a 0 em muitas creches particulares. Eu estou assim impressionada e muito feliz. Este novo SEI é o 5º entregue à população neste ano pela gestão municipal. Aqui são oferecidas 180 vagas para crianças de 6 meses a 3 anos, do berçário ao infantil 3. Um investimento de R$ 6.300.000. Além de toda a estrutura que não deixa nada a desejar, nenhum equipamento da rede privada, tem outra coisa que chama muito a atenção por aqui. É o cardápio das refeições. Olha só, são lanches, almoços e jantares com cardápio que tem carne com legumes, carne refogada, macarronada, frango, pratinho, sopa, uma variedade incrível. E o que é melhor, que pode ser saboreada tanto pelos alunos como pela equipe de profissionais que trabalha aqui. São tantos diferenciais que a educação de Fortaleza já está virando referência no cenário nacional. Creche com berçário, escola climatizada, alimentação para professor, só em Fortaleza. Nós estamos pautando a agenda nacional. Creche com berçário dá mais trabalho, sim, é mais exigente, o custo é maior, mas o Evandro determinou, creche tem que ter berçário. Então, assim, eu fico muito honrado de estar nesse lugar e ter um prefeito que apoia e quer usar na educação. Então, isso é possível. Então, nós estamos pautando o contexto da educação nacional. Aqui em Fortaleza é a única capital do Brasil, a única cidade que tem alimentação para professor. Não existe isso. Escola climatizada não existe no Brasil, nas capitais especialmente. Então, essa luta é importante. Eu fico muito feliz em ter um prefeito que aposte na educação fortemente. Todos os nossos equipamentos, todos os SEIs terão um berçário no sentido de que os pais, as mães das nossas crianças, eles possam ter a tranquilidade
de quando for trabalhar, deixar o seu filho bem entregue para o município de Fortaleza, para nossas escolas, no caso, para os nossos SEIs. Além deste SEI, a Prefeitura de Fortaleza já entregou neste ano os Centros de Educação Infantil José Barros Crisóstomo, no Conjunto Ceará 1, o Antônio Moreira de Oliveira, no Conjunto Ceará 2, o José Euclides Ferreira Gomes, no Janguru Sul, e o SEI Otacílio de Sá, na Parangaba. As entregas fazem parte do compromisso de campanha do prefeito Evandro Leitão para zerar as filas de creches em Fortaleza. Em setembro, o prefeito anunciou o edital para a criação de 10 mil novas vagas em creches a partir de 2026. Eu fico muito feliz de estar entregando mais um, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, capitaneada pelo secretário Divan, que tem feito um belo trabalho à frente da educação no município de Fortaleza, juntamente com todos os profissionais da educação da nossa rede. Portanto, eu fico muito feliz e aqui hoje a gente está fazendo essa entrega. E a gente segue falando de educação. No Conjunto Ceará, o prefeito inaugurou a nova quadra poliesportiva da Escola Municipal João Nunes Pinheiro. A nova estrutura vai beneficiar 670 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1. O prefeito, acompanhado do time da educação, chegou causando alvoroço na garotada que aguardava ansiosa a inauguração da quadra da Escola Municipal João Nunes Pinheiro, no Conjunto Ceará 1. Alunos e alunas disputando espaço para falar sobre a novidade. Estou gostando porque agora se tiver alguma educação física, a gente pode fazer aqui. O que tu tá achando dessa quadra nova? Eu tô achando muito bom porque a gente fazia educação física lá atrás e não dá mais para fazer porque agora tem a quadra e eu tô achando muito bom. A gente já fez educação aqui na quadra várias vezes. Quem gostou da quadra? A novidade também está sendo comemorada por professores como a Cláudia. A gente tinha essa expectativa por essa realização, né, por esse espaço tão importante da nossa escola, que vai possibilitar o desenvolvimento de culminâncias dos projetos, de eventos, da aula de educação física, que a quadra é a sala de aula dos professores de educação física. Então, nós estamos muito felizes e agradecemos a atual gestão administrativa de Fortaleza por ter realizado esse sonho. Ficamos assim muito deslumbrados mesmo com a conclusão dessa quadra, ficou linda e era tudo que a gente estava precisando. Nós já usamos essa quadra para fazer a festa do professor e com certeza, né, vamos ter mais e mais festas. A Prefeitura de Fortaleza vai disponibilizar gratuidade nos ônibus nos dias de prova do Enem, dia 9 e 16 de novembro, para os estudantes das redes pública e privada de ensino aqui em Fortaleza. A medida vai beneficiar quem vai se deslocar até os locais de prova, tendo cada estudante direito a 2 viagens gratuitas não cumulativas. Nos dias de provas, entre 7 da manhã e 8 horas, os estudantes beneficiados devem utilizar a carteira de estudantil de 2025 emitida pela ETUFOR. A gratuidade do ônibus no dia de prova do Enem foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza. Outra medida para beneficiar os estudantes e facilitar o deslocamento é o reforço por parte da ETUFOR na frota de ônibus. Em virtude da primeiro dia de prova do Enem, no próximo domingo, dia 9, a ETUFOR reforça a frota de transporte coletivo, como também garante a gratuidade aos estudantes que irão participar nesse domingo da prova do Enem. A frota operante do domingo é em torno de 489 veículos dia, com reforço de 25 veículos extras que serão distribuídos em 224 linhas no domingo. E até amanhã, o Centro de Eventos do Ceará recebe a Feira do Conhecimento 2025. Ela é um dos maiores encontros de ciência, tecnologia e inovação do estado. Entre os corredores do Pavilhão Oeste, visitantes de todas as idades vivenciam experiências imersivas em ciência, tecnologia e empreendedorismo. A Feira do Conhecimento 2025 traz palestras, oficinas e demonstrações interativas que aproximam o público da inovação de forma leve e acessível. A gente tem a
expectativa de atrair jovens, né, engajados, interessados aí nas mudanças que estão vindo a acontecer no mundo e também engajados e propostos a trabalhar em prol disso. Vários alunos conhecendo a ciência, a tecnologia e também participando dos torneios, dos campeonatos. A gente é o terceiro ano que a gente vem. E eu digo para vocês assim que no projeto, para os alunos que são veteranos, a melhor parte do ano é vir para cá, ter essa vivência. Tô achando muito legal, eu acho sempre muito bacana participar dessa feira, porque traz muito conhecimento pra gente, né? Tem coisas muito diferentes, acabei de aprender mais sobre piranhas, assim, e aí é algo, assim, novo, né? A gente não tem tanto contato, tipo, eu sou da TI, ela não tem tanto com a biológicas, aí a gente vai para a Fiocruz também, e aí também os palestrantes, né, que estão babados esse ano, estão muito legais, e diversas áreas, né, o Amir Klink, que é o navegador, aí a Gabriela Prioli, que já é mais fala da economia, afins, eu acho muito interessante, muito incrível. Aqui é uma feira muito importante para estimular a inovação, né? O conhecimento aqui não só de Fortaleza, como de outras regiões. Como eu vim aqui, a Universidade do Cariri, imagino que venha do Quixadá também, outras regiões muito importantes. Não só no quesito das faculdades, como no quesito de adolescentes como eu, que tenho 18 anos, eu ainda estou no ensino médio. Então tem muita gente aqui que ainda não sabe o que quer seguir para a vida, o que vai fazer no Enem que está chegando, né? Então eu acho que é uma feira muito importante, não só para os jovens, como para aqueles microempreendedores também, que estão aqui apresentando suas ideias atrás de desenvolver e etc. Em 3 dias de programação, nomes reconhecidos nacionalmente sobem aos palcos temáticos. O evento é gratuito e reúne pesquisadores, estudantes, startups e o público em geral em uma programação que combina aprendizado, criatividade e futuro. Estes expositores, por exemplo, criaram bonecos através de uma impressora 3D para orientar pessoas cegas. A gente está aqui com um boneco visando a amplificação da inclusão para crianças com deficiência visual, onde a gente está trabalhando numa problemática que a gente encontrou no Instituto dos Cegos, que fica lá na Bezerra de Menezes, onde tinha o Arthur, um menino de 9 anos, onde até os seus 9 anos de idade ele não sabia a sua própria cor. Ele acreditava que sua cor era azul, por conta daquele ditado, o menino veste azul, a menina veste rosa. A gente trabalhou dentro disso nos brinquedos. Como é bom uma criança cega, totalmente cega, saber qual é a cor daquele brinquedo que ela está tocando, qual é a característica daquele brinquedo. Por isso que a gente pensou num brinquedo com relevo e também com um código chamado Cicolo, inspirado no Braille, um Braille bem simplificado. Aqui no centro de eventos, os espaços estão divididos em palcos, com temas que estimulam o diálogo entre criatividade, sustentabilidade e tecnologia. É o caso do Palco Tech, voltado para energia limpa e inovação. A Feira do Conhecimento, na verdade, é o ponto que culmina todas as ações que acontecem, que se realizam no Estado como um todo, por meio da nossa secretaria e aí por ações principalmente do governo do Estado, né, e do governo federal integrando também essas ações, e acontece anualmente. Nessa 9ª edição, o tema é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é Cultura Oceânica, né, e aí no ano da COP, né, da COP 30, e essa cultura oceânica com as mudanças climáticas que afetam o nosso território. Nesta sexta-feira, os debates se voltam para o potencial criativo do Ceará e as conexões entre tecnologia, educação e impacto social. Já no sábado, o encerramento celebra o aprendizado de forma inspiradora, com oficinas, trilhas e workshops sobre cultura oceânica, audiovisual, software livre e empreendedorismo. A inscrição está aberta, www.feiradoconhecimento.com.br, é gratuita. Temos então um convite para você, de todas as idades, traga seus filhos, vamos ter Ceará aqui todo representado, mas principalmente em atividades como Ciência em Show, que é um show para criança e é uma forma de entregar a ciência e tecnologia de uma maneira lúdica e muito inspiradora. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes, não saia daí. Giro Fortaleza de volta com dicas de moda. Hoje a Dani Carlos vai falar sobre Tomara que Caia. Olá pessoal, os looks Tomara que Caia voltaram com força total para a Primavera-Verão 2025. Essa tendência exala
feminilidade, frescor e sensualidade. Super versátil, podendo ser usado em diversas ocasiões, desde festas até passeios à beira-mar. Valorizam o colo e os ombros, favorecem qualquer biotipo. Basta saber escolher a modelagem e o tecido apropriado. Os tecidos nobres como cetim, seda, organza, tule, linho são perfeitos para looks elegantes, como vestidos e macacões longos, conjuntos em alfaiataria. Combine com sandálias de salto fino, escarpim, botas e sapatilhas. Os tecidos básicos como algodão, malha, lese ficam perfeitos para top e croppeds amplos ou justos aos corpos, com peças jeans, vestidos midi e curtos. Combine com rasteiras, papetes, sandálias de dedo e tênis. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, Dani. Já vou providenciar aqui o meu Tomara que Caia. E hoje também é dia de Papo Saúde e o nosso tema é o uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. Confira. Olá, a partir de agora você acompanha mais um Papo Saúde. Hoje vamos conversar sobre um tema que preocupa pais, educadores e profissionais de saúde, que é o uso excessivo de telas por crianças. Celulares, tablets, computadores e TVs fazem parte do cotidiano das famílias. Mas qual é o impacto disso no desenvolvimento infantil? Para entender melhor sobre esse assunto, eu vou conversar com a psiquiatra da infância, a doutora Thaís Mendes. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde. Prazer, viu? Obrigada. Cada dia crescendo mais aí o número de crianças cada vez mais cedo se expondo a telas, né? Qual é o panorama que a gente tem aí a nível de Brasil, a nível de mundo, sobre esse cenário? O que a gente tem é que 78% das crianças utilizam de 2 a 3 horas, mais de 2 a 3 horas de tela por dia. Então, é um número bastante importante. E qual é hoje a recomendação médica para evitar a tela? A partir de que idade o pai pode deixar a criança na tela? Perfeito. A Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como a OMS, recomenda que abaixo de 2 anos, a criança não seja exposta a nenhum tipo de tela, inclusive televisão, né? Inclusive aquele uso passivo que a gente liga a TV e deixa a criança brincando com outras coisas, não é recomendado. E a partir dos 2 anos, né, de 2 a 6 anos de idade, é recomendado, 2 a 5, desculpa, 1 hora de tela por dia. De 6 a 10, 2 horas, até 2 horas. A partir de 11 anos até os 18 anos, a recomendação é de até 3 horas por dia. É uma quantidade de horas bastante limitada para o que a gente tem hoje, né? Os adolescentes e as crianças utilizam geralmente muito mais do que essa recomendação. Mas a gente já tem dados de que esse uso excessivo traz prejuízos no desenvolvimento infantil. E quando a gente fala de tela, doutora, a gente está falando de celular, de tablet, de televisão, de que tipos de telas? O videogame também é considerado uma tela, né? Também. Televisão, tablet, celular, videogame, todos esses dispositivos configuram o uso de tela. E tem as diferenças entre cada um. E o que a gente observa hoje é que as crianças fazem uso de multitelas. Então, está no celular, no tablet, a televisão ligada, né? E o videogame ali à disposição. Então, ainda tem essa questão dessa variedade, né? Então, sai de uma tela para outra. Desliga o computador, vai para o celular. Não, desliga o celular, corre para a televisão. Exato. Não consegue fazer outra coisa que não seja diante de uma tela, Exato. né? E que prejuízos a gente está falando aí para essa criança, para essas crianças, para essa geração que está crescendo
crescendo aí com muita tela? Perfeito. O que a gente sabe é que o uso de telas tem os diferentes tipos, né? A televisão é um uso mais passivo e tem o uso em que a criança ela é exposta, né? Dependendo do dispositivo, a um estímulo muito grande, né? Então existe uma superexcitação, né, com o uso das telas, principalmente celular, tablet, computador, né? Os videogames também, mas principalmente celular. Tem uma hiperexcitação. E isso causa uma dificuldade da criança de regulação emocional, porque muitas vezes a criança utiliza a tela para buscar essa regulação emocional. E isso traz essa superexcitação, uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Existe até aquele termo de chupeta virtual, né? Que às vezes a criança está com algum problema e aí os pais ou os cuidadores introduzem a tela para tentar calar a criança, né? Para tentar acalmar a criança. Isso é muito prejudicial também, porque a criança não consegue dar conta desses estímulos, se reorganizar, que é importante a autorregulação emocional. A criança, ela aprende, ela precisa ter esse momento de autorregulação emocional para conseguir dar conta dos estímulos. Entendi. Né? E há diferença nesse impacto de uso de tela e de conteúdo também dessa tela? Sim, com certeza. Quando a gente fala do uso de tela, a gente fala 3 Cs, né? Como é que é o uso de forma... como eu digo... menos prejudicial. Isso, né? Exato, menos prejudicial. São os 3 Cs. A gente precisa avaliar as características da criança, então, individuais da criança, idade, né, o nível de desenvolvimento, as necessidades daquela criança. A gente precisa avaliar também o contexto, então, muito importante, é a gente ter supervisão do uso da tela. Então, ter algum adulto mediando esse uso, para que a criança não seja exposta a situações de violência, né, de conteúdo inapropriado para a idade. Então, o contexto é muito importante, ter essa supervisão. E o conteúdo, né? O que a criança acessa, aquele é um conteúdo que vai trazer, de repente, uma situação de violência ou de risco muito grande, ou a gente está lidando com um conteúdo que é educativo, né, que tem a intermediação do adulto, que faz com que a criança desenvolva algumas habilidades. Então, é muito diferente. A partir de que idade se recomenda um adolescente, acho que nem uma criança deveria, ter uma rede social? A gente não tem uma idade certa, né? Existem alguns países que só liberam o uso de rede social a partir dos 16 anos, né? E tem algumas recomendações na literatura de a partir de pelo menos os 12 anos de idade, mas a gente recomenda ali em torno de 16 anos. E a rede social, é importante dizer, que ela é a mais prejudicial dentre todos os conteúdos, dentro de todos os tipos de uso de tela. Porque a rede social, ela tem um conteúdo fragmentado, extremamente estimulante, é um conteúdo que é rápido, né? E é isso, assim, não dá tempo da criança pensar, né? Então, a rede social tem vários riscos atrelados a isso. O uso excessivo dessa tela pode estar associado à irritabilidade, ansiedade, déficit de atenção? Sim, com certeza. Já tem alguns estudos mostrando que, principalmente o uso de rede social, tá? É o que é mais atrelado a isso. Aumento de irritabilidade, por conta dessa excitação, a criança não tem um tempo de acomodação de um conteúdo para outro, né? Então, de repente é futebol, depois é uma receita de bolo, depois é uma dança, depois... Então assim, é muito rápido, né? E isso também a gente vê que só traz prejuízo, né? Isso. O sono também ele é afetado, o sono da criança, o sono do adolescente, a criança que é muito exposta? A gente tem estudos que mostram a exposição à luz, né?
da tela diminui os níveis de melatonina e também o tempo de sono REM da criança. Então, isso faz com que a criança tenha mais dificuldade de iniciar o sono muitas vezes não é de qualidade, não é um sono reparador e, consequentemente, aumenta a irritabilidade também da criança no outro dia, né? Nos consultórios, né, de psiquiatria, de neurologia, tem crescido o número de crianças, de pais que procuram ajuda de especialistas por conta da tela? Bastante, bastante. É uma consequência imediata, a gente observa isso e a gente observa, né, a criança que faz um uso excessivo de tela, tem uma irritabilidade muito grande e uma necessidade de uma urgência, de um dinamismo muito maior e que muitas vezes a gente não consegue reproduzir na realidade, no mundo real, né? Então, cria-se uma necessidade que a gente não consegue suprir. E como os pais podem fazer para estabelecer limites? Muito bem. Primeiro, a questão do tempo de tela, né? Então, a gente reduzir o acesso. Então, muitas vezes, existem alguns programas, alguns aplicativos que limitam o uso de internet. Que bloqueia, né? Que bloqueia o uso do celular e limita o uso da internet. Então, esse é um das ferramentas mais interessantes para serem feitas o uso. E muitas vezes retirar mesmo o dispositivo, não deixar à disposição da criança, né, quando possível. E assim, a gente precisa se antecipar. Então, você tira o celular, você tem que ficar de olho. Tira o tablet também, desliga o computador, porque a criança, quando você menos espera, você vai olhar, a criança está ali no videogame escondida, né? Então, ela tem que buscar algo mais lúdico, fazer realmente atividade. Isso. Brincar na rua é mais difícil porque a geração é outra. Eu, pelo menos, fui criada brincando muito na rua. Sim. Mas os meus filhos não podem mais ter isso, né? A não ser que Sim. moram no condomínio, que consiga brincar lá fora. Isso. É mais difícil para os pais conseguirem conciliar isso, tirar do tablet e oferecer um entretenimento mais lúdico, né? Os pais relatam muito isso, essa dificuldade? Muito, bastante também, porque é isso, a realidade se impõe, né? A necessidade também. Então, a gente precisa ser criativo mesmo, levar para, de repente, casa, né, de amigos, ou chamar os amigos para dentro de casa, promover oportunidades, né? Ir para um parque, ir ao shopping, procurar eventos na cidade também que tenham essas atividades mais lúdicas. E porque também a gente fala que a tela, a gente tem uma hipótese do deslocamento. Você desloca, né, a oportunidade da criança de fazer atividades lúdicas ao ar livre, você substitui pelo uso de tela. Então, você diminui, inclusive, o interesse da criança por essas outras atividades. Então, isso que realmente a gente vê que acontece, né, e justifica, né, esse panorama. Sem falar também, doutora, que está estimulando uma criança a ser sedentária, né? Exatamente. Ela já vai crescer achando que precisa fazer atividade física. Exatamente. A gente tem prejuízo, então a criança se torna menos ativa, a criança aumenta o risco de sedentarismo, de obesidade, de outros problemas, né, de síndrome metabólica. Além disso, problemas na visão também, como miopia e outros problemas. A gente tem várias consequências negativas para esse uso. Além de que você também tem a questão da interação social. A interação com outra pessoa é muito mais desafiador você estando cara a cara, né, de frente. E muito mais complexa do que uma interação pela tela. Sábado mesmo eu testemunhei lá na escola dos meus filhos, fizeram um momento lúdico, as crianças foram para brincar, tomar banho de piscina, aí chegou um menino que não queria participar. E eu fiquei só ouvindo a conversa da vizinha, né? Aí, por que você não quer? Não, porque tem muita gente. Aí eu me meti, ele não quer brincar porque tem gente? Eu falei, ele não gosta, ele prefere ficar em casa jogando. Eu falei, vai ter gente em todo canto que ele sair, viu? Aí, mas minha mãe levou, não deixou o celular e o menino não tomou banho de piscina, mas ficou sentado olhando o menino tomar banho de piscina. Olha só,
Mas eu achei super interessante e preocupante essa fala. Preocupante. De uma criança que ela devia ter no máximo 10 anos, dizer que não queria brincar porque tinha muita gente. Não, porque tinha gente. Exato. Para você ver o quão desafiador é e o quão acomodada a criança vai ficando também. Você perde a oportunidade de comunicação, de interação, de você desenvolver a habilidade da linguagem, desenvolver a habilidade social também, lidar com situações em que você não prevê, né? Isso é muito relevante para o desenvolvimento infantil. Hoje em dia as escolas também estão cada vez mais digitais, né? Como equilibrar esse uso pedagógico desse uso prejudicial? Perfeito. Existe uma diferença entre o uso passivo da tela e o uso para um conteúdo acadêmico, um conteúdo educativo, né, interativo. Então, quando a gente fala de uso passivo, é esse do celular, né, que a gente, na rede social, por exemplo, que você vai só colocando para cima onde arrasta para cima. Exato. E os conteúdos vão surgindo. E o uso ativo, em que a criança busca, em que a criança aprende, em que é mediado, né, por um adulto, por alguém responsável, é completamente diferente. O propósito é diferente, né? E a gente vê benefícios nesse uso que é mediado. Né? Já há evidências que esse uso controlado, esse uso moderado, esse uso observado traz benefícios para a criança e para o adolescente. Exato, exatamente. A questão está só no equilíbrio mesmo, né? Exatamente. A gente vê inclusive jogos desenvolvidos por pessoas da área, né, estudiosos da área, que promovem interação, algumas habilidades e são positivos. Doutor, é possível o uso excessivo de tela maquiar algum transtorno? Ou a pessoa achar que a criança é autista, que a criança tem TDAH, quando na verdade ela não tem nada disso, ela só está com muito uso de tela. Como é que é um profissional que vai fazer esse diagnóstico? Como fazer? Sim, é importante buscar profissional para fazer uma avaliação, né? Porque muitas vezes a gente não pode partir do pressuposto de um machismo. Eu acho que é isso ou aquilo. É importante, na suspeita, você levar para um profissional para fazer essa diferenciação. Porém, o que a gente observa, mesmo crianças que têm TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as crianças com TDAH, que estão expostas à tela, né, as crianças que são mais expostas à tela, elas têm uma piora dos sintomas. Então, de irritabilidade, de desatenção, porque prejudica a função atencional como um todo. Então, a gente observa a criança pior dos sintomas do TDAH, principalmente referentes à atenção. E, assim, o que a gente observa também é que crianças que estão no espectro autista, né? As crianças, elas têm uma predileção por estar na tela, ao invés de estar no relacionamento, né, que não seja virtual. Porque é mais fácil, né? Então, e outra coisa, você tem um relacionamento ali num jogo, por exemplo, a criança tem um grupo de colegas. WhatsApp. Né? Dentro do jogo, na verdade. Dentro do próprio jogo. E aí, se alguém incomodou, você simplesmente sai, troca, deleta. Não tem esse embate. Não vai discutir relação. Não, exatamente. Eu não gostei, sai daqui. Sai, pronto. Então é muito mais fácil. E as crianças, elas procuram o que é mais confortável, né? Então, a gente vê que crianças que já têm o transtorno têm uma piora dos sintomas, né? A gente vê também que crianças que não têm o transtorno passam a ter sintomas desses transtornos. Então, a gente vê, né? Observa aumento de déficit de atenção numa criança que não tem TDAH. A gente vê uma dificuldade na interação social, na comunicação, né, na linguagem pragmática de uma criança que não é autista. Então, de fato, existe um aumento desses sintomas, né? E precisa, muitas vezes, da intervenção de um profissional para conseguir diferenciar, porque pode mascarar
um transtorno que já existe, ou então causar sintomas de um transtorno que não está estabelecido. Existe alguma diferença de menino para menina ou os prejuízos são os mesmos? São os mesmos, independente de menino ou menina. A diferença né? na faixa etária, né? Vamos exato. reforçar, e a senhora já falou no começo, mas vamos reforçar a faixa etária que pode tela, que não pode tela e o tempo de cada faixa etária. Então, até os 2 anos de idade é recomendado que não tenha nenhum uso de tela, mesmo aquele passivo, na televisão ligada, né, que já é uma exposição. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora de tela por dia. Dos 6 aos 10, até 2 horas de tela por dia. E a partir dos 11 aos 18, até 3 horas de tela por dia. Isso é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E a principal tela é a rede social? Mais prejudicial. Que traz mais prejuízos, é a rede social. Para a gente finalizar, que mensagem a senhora deixa para os pais, para os educadores que estão aí nessa batalha, para mim, que eu me encaixo demais, tudo que a senhora foi falando aí, eu pensando no filho, aí depois pensava no outro. A gente se encaixou com um, depois se encaixou com o outro. Isso. O que é que a gente pode fazer para ajudar? Perfeito. Sem ser radical demais, porque não dá para tirar a tela dessa geração, é impossível. Eles nasceram nessa geração. Que mensagem para esses pais, para esses educadores? Isso. O que eu penso, né, que é muito importante primeiro, a gente se preocupar com isso, né, com esse assunto, a gente estar atento, para que a gente consiga controlar o tempo de uso, mais do que o tempo de uso, como é feito esse uso pela criança ou adolescente, e tentar, sempre que possível, oferecer oportunidades de atividades lúdicas em um ambiente natural, com a natureza, em ambientes onde tenha interação com outras crianças, outros adolescentes, com a família também é importante, que muitas vezes as crianças e adolescentes não querem ir, não querem. É importante a gente incentivar esse uso e sempre que, importante dizer, você vai tirar a tela do seu filho, você não pode simplesmente tirar e deixar a criança sem nada, vamos dizer assim, né? Só em alguns momentos. Mas é importante você oferecer outras oportunidades de atividades para serem feitas. Então, um jogo em família, né? Vamos aqui preparar alguma coisa na cozinha, todo mundo junto, né? Então, são atividades até de envolver a criança ou adolescente no que você está fazendo, né? Então, são maneiras de lidar com isso, além dos aplicativos e dispositivos que limitam esse uso. Outra coisa preocupante também é que a gente vai já começar o período de férias. Final do mês aí, a criançada está toda de férias. E essas férias do final do ano são praticamente 2 meses de férias. Exatamente. É um período, assim, preocupante, né? Porque as crianças e os adolescentes estão de férias, tendem a ir cada vez mais para a tela, para o computador, para a televisão. Mas aí fica o alerta, né, doutora? Fica o alerta. E é importante procurar, né, as atividades que tem na cidade, né, os eventos e tentar... Haja disposição, haja paciência, haja criatividade. Criatividade é a palavra de ordem nesse sentido. Isso. Eu conversei com a doutora Thaís Mendes, psiquiatra infantil, né? Um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Foram dicas assim, valiosíssimas para mim, que sou mãe, e com certeza para quem está nos acompanhando. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. E assim a gente encerra esta edição do Papo Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. O Giro Fortaleza fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.